gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais uma aula, amém? E qual é o tema da nossa aula de hoje? A responsabilidade de um líder pocket. Você, como líder pocket de 10 a 12 anos de idade, às vezes até menos idade, você precisa entender que você tem uma responsabilidade. E o que é ser responsável, tia Ana? Né? É ter cuidado com algo. É fazer algo com excelência, dando sempre o meu melhor. Amém? E aí eu vou falar 3 pontinhos que você precisa guardar, anotar aí, tá bom? Para você saber qual é a sua responsabilidade como líder pocket. E a primeira dela, eu não poderia deixar de dizer que a sua responsabilidade é ser referencial na sua casa. Então eu queria que você pensasse nesse momento, como é que você está dentro da sua casa? Né? O que você tem feito na sua casa? Quais são as suas atitudes? Porque hoje você é um líder pocket, né? Você é apontado, olha, ali lá vai o fulano, a Maria, o José, né? O Felipe. Ele é líder pocket, você sabia que ele lidera uma célula junto com o líder tal, né? Então você é alguém que precisa zelar em ser referencial dentro da sua casa. Vamos ver lá o que diz em 2 Timóteo 3,14. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeu e de tudo que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas escrituras que podem tornar-te sábio em Cristo Jesus. Olha só, né? Isso aqui é um conselho. Tu, porém, permanece. Sabe, você tem aprendido muito com o seu líder. Você tem aprendido com o seu discipulador. Você tem aprendido nas conferências que você vai, nos cultos de quarta-feira para liderança. Você tem aprendido em congressos, né? Nas reuniões que você participa da supervisão. Então, assim, você não pode deixar de lado aquilo que você aprende. Talvez você diga assim: tia, mas é difícil ser referencial na minha casa, ser um bom filho, ser uma boa filha. Às vezes eu me estresso muito, né? Porque você tem muitos problemas. Eu entendo isso. Você tem problemas, assim como eu, né? Só que os seus problemas são diferentes do meu. Porém, olha o que a Bíblia fala. Fala que você precisa permanecer naquilo que você foi inteirado. Ou seja, naquilo que você aprendeu, que alguém colocou em você, que alguém ensinou você. Você está entendendo? Isso aqui foi falado para Timóteo. Então, é deixado para você. Você foi alcançado numa célula, talvez desde pequenininho. Talvez sua mãe e seu pai não sejam convertidos ainda, não conheçam Jesus. Mas você conhece. Você tem conhecido a cada dia. Você pode não saber de tudo, assim como eu. Estamos aqui para aprender, amém? Mas você precisa ser referencial. Lembrar daquilo que você aprendeu lá no culto. Lembrar daquilo que você aprendeu lá na célula, no discipulado. Amém? Então, às vezes deixar de lado, de ser respondão, sabe? De estar com preguiça de fazer tarefas que você precisa fazer. Isso fala de ser referencial. Das pessoas notarem em você algo diferente. Você está entendendo? Olha, mas a Maria está tão diferente, tão obediente, tão responsável, né? Então, seja referencial na sua casa. E o segundo? O segundo é você ser referencial e ter responsabilidade com as crianças da célula. Às vezes, você ainda está naquele ditado que o mundo fala, né? Olha, faz o que eu falo, mas não imita muito o que eu estou fazendo aqui, né? Só o que eu falo, mas as minhas atitudes não. Isso é errado, né? Olha o que a Bíblia fala em 1 Coríntios 11, no capítulo 1. 1 Coríntios 11, no capítulo 1. Sigam o meu exemplo, como eu sigo o de Cristo. Como eu sigo o exemplo de Cristo. Gente, isso aqui é poderoso. Apóstolo Paulo tinha convicção de quem ele era. Ele sabia que ele precisava ser um homem, sabe, exemplar em tudo que ele fizesse. Por isso ele tinha convicção naquilo que ele fazia e que ele falava. Então, às vezes, você está lá na célula e as crianças não veem você como uma referência. Por quê? Porque às vezes você fica apelidando, às vezes você não está nem aí,
né? Você às vezes não quer fazer uma oração na criança para ajudar o seu líder, para organizar ali o momento. Então você precisa ser referencial. Não quer dizer que agora você vai virar um robô e você não pode mais brincar com as crianças da célula. Não, você pode. Mas se a sua criança, principalmente ela for seu vizinho e ver você com atitudes erradas, sabe? Falando coisas que não é para falar, vendo coisas que não é para você ver, você acha que você vai ser referencial para ela? É claro que não. Se você for orar nela, ela não vai querer, porque ela conhece você. Se você responde na sua casa, grita com a sua mãe e com o seu pai, você acha que você está sendo referencial para as crianças da sua célula que moram perto de você? Claro que não. Você precisa aprender, sabe? Se você tem dificuldades ainda em lidar com o seu temperamento, se você tem dificuldades com a mentira, com qualquer tipo de coisa que ainda impede você de crescer, confessa, fala com o seu líder, né? Para você mudar, para você crescer, para você avançar, amém? Porque ainda que você tenha 10, 11, 12 anos, você pode ser sim referencial. Você pode ser referencial quando você pega a sua Bíblia para você ler e as pessoas olham, que legal. Você andar com a sua Bíblia, às vezes você não quer nem carregar a sua Bíblia porque tem vergonha. Gente, isso é errado, sabe? Isso não é de Deus. Você precisa carregar a sua Bíblia, amém? Você ganhou uma Bíblia, lembra disso? E o terceiro e último, responsabilidade com a obra de Deus. A Bíblia fala assim, lá em João 2,17, a parte B do versículo. Isso os discípulos lembraram, né? O zelo da tua casa me consumirá. Eles lembraram que está escrito, o zelo. O que é zelo? O que é zelar? Zelar é cuidar, né? Zelar é algo assim, é como se você ganhasse algo que você queria muito e você não quer que ninguém quebre, que ninguém mexa. Você tá entendendo? Não é porque só você é egoísta, não é porque talvez aquilo seja tão sensível que você não quer que quebre, porque você acabou de ganhar. Assim você tem que olhar para a obra de Deus. É algo muito, muito sério, né? Você não pode tratar de qualquer forma. E essa partezinha do final, me consumirá, né? O que é consumir algo? Bora pensar aqui. Todo mundo lava o cabelo, certo? Todo mundo usa shampoo. Então, quando você consome, você lava o seu cabelo mais dias, o seu shampoo vai o quê? Vai sendo consumido, certo? Então, a obra de Deus é um exemplo assim, pequeno para você entender, né? A obra de Deus precisa ser dessa forma, né? Precisa consumir você todos os dias, né? Você precisa tomar banho todos os dias, você precisa escovar os dentes. E assim é a obra de Deus. Todos os dias você precisa orar pelas crianças da sua célula, porque isso é a obra de Deus. Isso é o reino de Deus. Vocês estão entendendo? O reino de Deus são pessoas. E se eu não me interesso em orar, mas quem tem que orar é o meu líder, Tiana. Ele que tem que gastar o tempo dele no joelho lá no chão. Ele que tem que ficar com o joelho preto. Eu não, eu preciso brincar, eu preciso estudar, eu preciso fazer as tarefas da minha casa. Eu já tenho muita coisa, minha aula online, então, Senhor, né? Eu já fico estressadíssima. Então, não. Olha o que a Bíblia fala. O zelo da tua casa me consumirá. Ou seja, eu preciso consumir a obra de Deus. E o que é consumir a obra de Deus? É gastar tempo. Tempo de qualidade com Deus. É assim que as crianças vão te olhar como referencial. Naquilo que você faz no secreto em Deus. Você tá entendendo? Não é você tá com preguiça, às vezes, de ir pro culto. Isso também fala da obra de Deus. Você não quer ir pro culto da quarta-feira com seu líder. Bora lá, Junior. Deus tem um grande chamado para a tua vida e você não pode negligenciar isso, deixar de lado isso, porque você quer jogar videogame, porque você quer empinar pipa, porque você quer ir pro shopping, né? Se a sua mãe deixa, enfim, porque você quer ir para casa de um parente e esqueceu que a sua célula é tal dia, que o culto de crianças é sábado, sabe? Então você precisa ser consumido, você precisa gastar o seu tempo, o tempo que Deus está dando para você, precioso para você crescer. Diga amém. Quantos vão fazer isso? Quantos vão ser consumidos? Sabe? Eu não estou dizendo para você largar o seu estudo e deixar de lado. Agora a Tiana falou que eu preciso ser consumido, que eu preciso gastar todo o shampoo que eu tenho. Não, não é isso, né? O consumir é eu pensar, sabe? Eu parar um pouquinho. Poxa, eu tenho esse tempinho aqui, eu vou orar. Vou orar pelo meu líder, vou orar pela minha célula, sabe? Então seja consumido, seja zeloso, tenha cuidado com as crianças da sua célula, com aquilo que você é, sabe? Quando você for pro culto, participa do culto, né? Ouve a palavra de Deus, amém? Essa palavra vai transformar a sua vida.
vai mudar a sua vida, né? Eu sempre ouvi isso, que uma palavra pode mudar uma vida, e principalmente se for a palavra de Deus. Amém? Então, assim, não esqueça, você precisa ter responsabilidade com a obra de Deus, ela precisa consumir você no tempo que você tem, amém? Então chega de desculpa, chega de dizer que não dá, que não pode, que não consegue. Consegue. É só você pedir ajuda para a pessoa certa que vai ensinar você a fazer aí uma rotina, né? Dos seus estudos, da sua oração, da sua leitura da palavra. E você vai conseguir sim. Amém? Não esqueçam que você tem uma responsabilidade. Você é um líder pocket, é um líder que está protegido ali, mas você tem sua responsabilidade. Amém? Dá glória a Deus aí, eu quero ver você fazendo a diferença. Então fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, gente!